Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é ética profissional. Nós vamos entender o que é ética profissional, por que a ética ela é tão importante no nosso ambiente de trabalho. Vamos lá. Primeiro vamos ver o que seria ética. Tá? O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais, princípios que orientam a conduta humana na sociedade. A ética ela serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Em outras palavras, ser ético nada mais é do que agir direito, proceder bem, sem prejudicar os outros. Tá vendo aí, pessoal? Estamos falando aqui de ética profissional no trabalho, mas essa ética ela não é só no âmbito profissional, não. É a ética também na escola, é a ética na família, é a ética na comunidade, na sociedade. São esses valores que estão agregados, tá? São esses valores que são adquiridos com a educação da família. Então, nós devemos agir, tá certo? Pelo lado do bem, sem pensar somente na gente, né? Sem querer prejudicar as pessoas. Então, agir com uma conduta humana, uma conduta ética, é o que nós vamos entender no decorrer. Então, ser ética é proceder bem sem querer prejudicar os outros, tá bom? Aí a ética profissional. A ética profissional está em todas as profissões, desde caráter normativo ao jurídico, que regulamenta cada profissão através de estatutos e códigos específicos, sendo a ética fundamental à vida humana. Na vida profissional não seria diferente, porque cada profissional tem responsabilidades individuais e responsabilidades sociais, que envolvam pessoas que delas se beneficiam. Vocês concordam com isso? A ética profissional, ela tem que estar presente em todas as profissões. Não é somente a ética médica, do sigilo médico, não. Mas em todo o âmbito profissional, a ética tem que estar presente. Nós iniciamos falando que a ética, é a forma, é a maneira de você ser, de você agir, é o seu caráter, dentro de valores éticos, tá bom? Então, ela não vai envolver, tá certo? O lado ruim, não. A ética, ela está associada ao lado bom, ao lado do comportamento, a forma como eu vou falar e agir, tá certo? Nós estamos falando de ética profissional, com responsabilidade. Nós temos, sim, responsabilidades individuais e também responsabilidades sociais, sim. A ética profissional vai além das tarefas executadas, pois aquele que a executa preocupa-se não só com seu dever, mas também com o bem-estar das pessoas. Então, muitas vezes a gente não consegue, digamos assim, enxergar no outro uma ética profissional, porque só pensa no seu bem-estar, tá certo? Não usa da empatia, não se coloca no lugar do outro. Então, a ética profissional ela vai muito além do que eu vim para o meu trabalho executar minhas atividades. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo. O cirurgião que executou um procedimento em um paciente que quer saber como ele sente-se após o término, que é o acompanhamento, tá bom? Aí ele está falando aí que o dever também é com o bem-estar das pessoas. Um cirurgião, ele fez um procedimento em um paciente,
e como é que ele quer acompanhar o seu paciente para saber como é que aquele paciente ele está após aquele procedimento, tá certo? Aí a ética no trabalho, ela deve ser entendida como um valor da organização, que assegura a sua sobrevivência, sua reputação, consequentemente seus bons resultados. Alguém me fala algo, né, no meu trabalho, na escola, e eu saio falando para todo mundo desrespeitando, cadê a minha ética? A ética ela serve como um valor para uma organização. A ética sempre deve estar presente em nossas atitudes. Não importa se a gente trabalha em uma multinacional ou uma microempresa, todas as suas ações são vigiadas e optando pelo bem ou pelo mal. Um dia você terá que prestar conta de tudo. Não importa porque eu ensino em uma escola de grande porte ou numa escola de pequeno porte, com muitos alunos ou menos alunos, não. A minha ética profissional ela tem que prevalecer como profissional daquela área, como educadora. As vantagens da aplicação da ética no trabalho. Quais são essas vantagens? Maior nível de produção na empresa, favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável, porque quando nós trabalhamos em um ambiente que a gente sabe que existe ali a ética profissional, a gente se sente mais seguro, né? Esse ambiente de trabalho ele vai ser harmonioso, as pessoas vão se respeitar, ninguém vai querer puxar o tapete de ninguém, passar por cima de ninguém, porque é um ambiente ético, de profissionais éticos, né? Ao aumento no índice de confiança entre os funcionários, eu vou poder conversar com alguém, confiar certas particularidades, porque eu sei que a pessoa ela é ética, ela tem ética profissional. Então, gente, isso é muitas vantagens se ter a ética no trabalho, para que haja um bom desenvolvimento, um bom desempenho das atividades. Aí existe o que nós chamamos de código de ética. Esse código de ética é na busca de consolidar uma imagem diante da sociedade. Alguns grupos profissionais e mesmo organizacionais elaboram código de ética. E esses códigos de ética são elaborados justamente para isso, tá certo? Para se evitar os conflitos, para se evitar as atitudes antiéticas, atitudes erradas. Os códigos de ética sintetizam os princípios que devem nortear a conduta dos integrantes de um grupo, de uma organização, face às metas que devem ser alcançadas. Então, esse ambiente de trabalho, ele vai criar o seu código de ética justamente para valorizar, para evitar certas dificuldades no processo, né, do desenvolvimento desse trabalhador. Então, seria o código de ética. Aí nós vamos ver aqui algumas características do profissional ético. Será que existe uma característica para ser ético no meu trabalho? Sim, primeiro a honestidade. A honestidade, pessoal, ela está relacionada com a confiança que nos é depositada. É muito fácil encontrar a falta de honestidade quando existe a fascinação pelos lucros, privilégios, benefícios fáceis, pelo enriquecimento ilícito em cargos que ortogam a autoridade. A honestidade ela tem que prevalecer. Tá? Ela está relacionada com a confiança, a pessoa depositar em você uma confiança, porque a gente não compra, a gente conquista. Saber que você é uma pessoa honesta, confiável, que ali o dono da empresa pode deixar ali o dinheiro, documentos, tá certo? Que ele sabe da sua honestidade, ele tem confiança em você, em saber que você não vai usar, né, de má fé para com ele, para tentar prejudicar. Então, a honestidade, pessoal, acima de tudo, ela é muito importante, tá? Outra característica do profissional ético seria o sigilo. O respeito aos segredos das pessoas ou das empresas é uma característica obrigatória para o profissional. Em todo o âmbito profissional existe o sigilo, tá certo? Existe a ética médica que tem um sigilo dos procedimentos, né? De não passar adiante, digamos assim, o resultado de um exame. Então, também no nosso meio profissional, da área da educação, também tem que ter o sigilo,
qualquer âmbito profissional, o sigilo é uma característica de um profissional ético. Não tá conversando o que não deve, tá certo? Não passar para os demais aquilo que não é para você passar ou falar. Deixe que a própria empresa responsável por aquilo se posicione, passe adiante para se evitar problemas. Então, o sigilo é muito importante. Existem, às vezes, falas que a gente não pode passar adiante, tem que haver o sigilo, né? Existem, muitas vezes, problemas internos da empresa que tem que haver o sigilo, a gente não pode estar comentando. Outra característica de um profissional ético é a coragem. Precisamos dela para tomar algumas decisões importantes em nossa vida. Além de ser bastante útil para nos ajudar a reagir às críticas, também nos ajuda a enfrentar a verdade. Então, preciso ter coragem para agir com ética. Eu preciso ter coragem para evitar as atitudes antiéticas. Eu preciso ter coragem na hora da tomada de decisão, para que aquela minha tomada de decisão não venha ser, digamos assim, no momento, agir com atitudes que não seja ética, que eu venha magoar as pessoas, ou que eu venha passar, né, do ponto até onde eu devo ir. Então, preciso ter coragem, tá certo? Muitas vezes, dentro do meu ambiente de trabalho, para agir dentro desses princípios éticos. E humildade. O profissional precisa ter humildade suficiente para admitir que não é dono da verdade, para ouvir o que os outros têm a dizer, aceitar sugestões, reconhecer que o sucesso individual é o resultado de um trabalho em equipe. Então, eu preciso ter humildade, tá certo? Em todos os lugares, principalmente no meu profissional. Saber ouvir, aceitar as críticas construtivas. Isso serve para um bom desempenho, para que haja, digamos assim, um resultado de trabalho em equipe. Muitas pessoas não sabem se trabalhar em equipe porque não para ouvir, não quer aceitar a opinião do outro. Muitas vezes quer que o outro pense e haja como ele. Não pode. Então, eu preciso ter humildade de reconhecer também os meus erros no ato de uma fala, na execução de uma tarefa. Ter a humildade de reconhecimento, de reconhecer e admitir. A gente não é o dono da verdade. Nós erramos. Nós não podemos persistir no erro. Então, preciso ter humildade. Olha, eu errei. Desculpa, vou procurar não fazer mais. Isso é humildade. Outra característica é o otimismo. Em fase da perspectiva das sociedades modernas, o profissional precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade da realização da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando o futuro com bom humor. Existem as pessoas que são pessimistas, não têm perspectiva de otimismo. Acha que não vai dar certo, né? Ainda nem experimentou, mas isso aqui não vai dar certo, é o do contra. Então, ele não é otimista. E nós precisamos, sim, é uma característica do profissional ético ser otimista. Olha, vai dar certo, vamos tentar. Se não der, a gente vê uma outra forma, mas não já dizer que não vai dar certo, que ainda nem experimentou, ainda nem surgiu a oportunidade de fazer o novo, já é o pessimismo, achando que nada vai dar certo. Então, a gente precisa ter otimismo, que tudo vai dar certo, que no final tudo se ajusta, tá certo? Isso vai melhorar nossa capacidade de realizar as nossas atividades. E as virtudes profissionais? Outra virtude, a prudência. O profissional prudente é aquele que analisa os fatos complexos de forma minuciosa e profunda, contribuindo para a maior segurança. Então, preciso ter prudência na hora de agir, principalmente nas resoluções de problemas, tá? A integridade é uma outra característica do profissional ético, a integridade. A integridade é tão fundamental ao ser humano que é praticamente impossível imaginar um profissional ético sem essa característica. Eu preciso ser íntegro. Eu preciso, agir com responsabilidade, com integridade, com honestidade,
tá? A integridade, ela é fundamental o valor que damos a nós mesmos. É a nossa capacidade de assumir compromisso sério com a nossa própria mente e manter assumindo com os outros. É fazer aquilo que nós dizemos, tá? Eu preciso ter integridade. Se eu falei, eu vou assumir. Vou fazer cumprir. Responsabilidade, estar consciente das suas atividades, dos seus deveres, das suas atribuições, saber o que e como e quando fazer. Essa palavra responsabilidade, pessoal, ela cabe muito no meio profissional, seja qual for a profissão, saber ser responsável, ter a noção daquilo que eu preciso executar, da forma que eu tenho que fazer, da maneira que tem que ser feito, agir com ética, tá certo? Essa responsabilidade, o momento de chegar e de sair, saber para que o meu objetivo, o que eu estou fazendo ali no meu lado profissional, onde eu quero chegar, alcançar. Então, preciso agir com responsabilidade. Eu não posso dar um de irresponsável, fazer na hora que eu quero, no momento que eu quero, chegar na hora que eu quero, não. É preciso agir com responsabilidade. E outra característica é a colaboração. Assumir atitudes visando atingir os objetivos comuns dentro do grupo de trabalho. Eu não posso digamos assim, me negar de dar minha colaboração para o grupo, para o coletivo, tá bom? Eu preciso visar, né, atingir o objetivo de todos, não no individualismo. Por isso que essa colaboração, ela tem uma ajuda mútua, sempre se ajudar, tá certo? No ambiente de trabalho, essa ética profissional da colaboração, eu colaborar com o outro, com o meu colega, me colocar no lugar, isso é muito importante. E a 10ª seria a educação, né? Dirigir-se sempre às pessoas dedicando com toda a atenção, pois tal atitude poderá influenciar diretamente na imagem da empresa que você representa. Como é que eu vou me posicionar diante de alguém representando o ambiente de trabalho, o meu lado profissional sem educação? Até no chamado de atenção, preciso ter um chamado de atenção com educação. Fazer com que aquele profissional, ele perceba o que ele está fazendo de errado, a forma errada que ele está agindo, mas com toda a educação. Porque a imagem, ela está refletindo a imagem profissional, a imagem da empresa onde você trabalha. Se você se mostrar um mal educado, que não sabe se posicionar, que não sabe se direcionar às pessoas, tratam as pessoas não com atitudes éticas, tá? Mas já chega com a mal educação, gritando, digamos assim, constrangendo as pessoas diante as outras, passando adiante o erro de alguém. Isso não são atitudes éticas, isso não é uma atitude de educação. Então, por isso que a educação, ela é muito importante nessa ética profissional. E ações não éticas na empresa, assim como existem as atitudes éticas, existem também as atitudes que não são éticas. Por exemplo, a posse das coisas que não lhe pertencem. É uma atitude que não é ética. Se não é meu, então não posso me apossar daquilo que não é meu. Se eu cheguei ali no meu ambiente de trabalho e eu encontrei alguma coisa, minha atitude ética é ir lá para o departamento da empresa, dos achados e perdidos e entregar para o dono poder adquirir novamente. Ações não éticas, dizer coisas que sabe que não é verdade. Isso não é ética, isso é antiético. Eu falar alguma coisa dizendo que é verdade sem ser, com mentiras, isso não é atitude ética, é antiético. Outra ação antiética, dar ou permitir impressões falsas. Muitas vezes, né, você diz que é uma pessoa e no fim você é outra. Isso é atitude ética. Você demonstrar ser uma pessoa que você não é.
Aí muitas vezes as pessoas acham que você é muito bondoso, caridoso, prestativo, mas é só faça. Atitude antiética. Comprar influência ou enganar-se em conflitos de interesse. Comprar influência. Né? Isso é muito sério. Atitudes antiética. Não é uma atitude ética profissional. Você comprar alguém para ter influência. Esconder ou divulgar informações verdadeiras. Você omitir a verdade. Gente, a verdade ela tem que prevalecer, tá? Acima de qualquer coisa, a verdade ela tem que prevalecer. Eu não posso omitir, eu não posso esconder a verdade. Tá bom? Tomar vantagens que não lhe pertencem, atitude antiética. Eu não posso querer tomar uma vantagem daquilo que não me pertence. A gente vê muito no meio profissional uma atitude antiética, que é muitas vezes as pessoas querendo puxar o tapete do outro, tomar o lugar do outro. O profissional falando por trás para outro profissional, né? Então, tudo isso são atitudes antiéticas, tá bom? Abusar de outra pessoa, né? Permitir o abuso da organização, violar regras, pessoal, violar regras não pode. Isso é antiético, as regras é para ser respeitada, seja no âmbito da escola, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da sociedade, da família, da comunidade. Se existem regras, então é para ser respeitada. E muitas vezes nós observamos que as pessoas em meio à sociedade tendem a agir com atitudes antiéticas, não respeitando as sinalizações de trânsito, né? Não respeitando as regras que é linha imposta na empresa, na escola, tá certo? Então, são atitudes antiéticas. Violar regras não é ético. Ético é agir com responsabilidade. Ética é agir com honestidade, tá? Ética profissional é você saber se colocar no lugar do outro. É você ter sigilo, tá certo? Ética profissional não é você querer comprar do outro influência, não. É você adquirir. Ética profissional não é você querer puxar o tapete do seu colega de trabalho, não. Pelo contrário, é você oferecer ajuda mútua, é empatia. Isso sim é ética profissional. É eu não sair falando aquilo que eu não devo, que eu não posso. Tá bom? Isso sim é ética profissional. A ética está na verdade. Está naquela forma de agir, naquela forma de ser, de se conduzir diante dos conflitos, como se posicionar eticamente, tá? Isso sim são ações profissionais que nós devemos aprender desde cedo. Sei que você ainda não trabalha, mas um dia você vai trabalhar. Então, desde agora você já aprende as éticas profissionais, até onde você pode ir, o que você deve falar, a forma de você se comportar. Nós falamos aqui de honestidade, nós falamos aqui de integridade, né? Nós falamos aqui de sigilo profissional. Então, tudo isso engloba a ética, a forma de você ser, de você se comportar, principalmente estando longe dos outros. Aí ninguém tá vendo, aí eu vou fazer isso. Não, não é ético, é antiético. E nós estamos falando aqui de ética profissional, tá? Então, que nós possamos realmente aprender com a ética valores que são muito importantes para nós. Valores esse da colaboração, da solidariedade, de aprender a se colocar no lugar do outro, de saber ouvir, de saber aceitar as opiniões do outro, de se comportar eticamente diante das pessoas, não querendo agir com brutalidade, com falta de educação, tá certo? Então, que nós venhamos desde já aprender essa ética profissional.
Porque só assim, pessoal, o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho, ele vai fluir. Eu falo por mim como uma profissional da área da educação, preciso ter ética profissional. Eu não posso agir com falta de honestidade, eu tenho que agir dentro da honestidade. Eu não posso querer estar falando mal do outro, tá? Sem o outro estar ali para se defender. Cadê as minhas atitudes éticas como uma educadora, como uma profissional? Eu não posso estar comprando a influência de ninguém. Eu não posso permitir, como uma profissional de educação ética, que eu sou a mentira, o suborno, a enganação. Eu não posso, tá? Então, são valores que nós adquirimos desde criança. Valores esses que são ensinados pela família. A não pegar nada do que é de ninguém, a não ofender o outro, a respeitar os mais velhos. Tudo isso são valores que estão dentro da ética. E no nosso lado profissional, esses valores também têm que permear. No nosso lado profissional, esses valores têm que estar ativos. Nós devemos agir com ética profissional. Saber o que é o certo e o que é o errado. Até onde eu posso ir e aonde é que eu devo parar. Tá certo? Eu espero que vocês tenham realmente entendido o que é essa ética profissional, porque eu vou deixar um vídeo para complementar também a nossa aula de hoje dentro desse tema de ética. Aí, antes da gente partir para o vídeo, eu deixo aqui alguns exemplos de condutas antiéticas. Eu já falei algumas, agora eu vou citar outras. A empresa diz que não tem preconceito, mas não possui nenhum trabalhador negro. Condutas antiéticas. Diz que não tem preconceito, mas não tem nenhum trabalhador negro. A contratação de pessoal do concorrente para obter informações. Isso é atitude antiética. Eu vou contratar alguém que trabalha numa empresa concorrente para mim obter informações sobre aquela empresa. Isso é antiético, não pode. 2 concorrentes combinam abaixar o preço de um produto para liquidar um terceiro. Olha, vamos se juntar aqui, né, nós dois, para a gente acabar com aquela concorrência daquele determinado profissional. Isso é antiético, tá? Violar o meio ambiente também é uma atitude antiética, ok? Então, nesse vídeo, vocês vão aprofundar também os conhecimentos de vocês em relação aos valores da ética. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.
Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.